Sábado, igreja? Gente, eu não estou acostumada a usar essas tecnologias aqui. É a primeira vez que eu vou pregar com esse microfone aqui, a gente fica com a mão livre, né? Fica meio até sem saber, assim, onde... Enfim, mas a gente vai se acostumar. É um prazer estar aqui com vocês, como ela anunciou. Lúcia, Kátia, o meu nome é Thalita Rodrigues. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Tá? Muito feliz porque hoje é o dia do Senhor, hoje é o sábado. Muito feliz porque hoje é um dia especial das mulheres também aqui na igreja, né? E eu gosto de falar para a mulher. Eu gosto, me sinto à vontade. Na verdade, eu trabalho no mercado da beleza há mais ou menos 10 anos. E nesse ano nós temos feito um trabalho muito especial na internet, no Instagram, com consultorias de estilo, de imagem e estilo. É uma coisa diferente, né? A gente não vê muito isso na igreja. Mas eu estou muito feliz em trabalhar nessa área, estou muito feliz em poder atender também a igreja nessa área e feliz, novamente, de estar aqui com você. Hoje nós vamos falar de forças em tempos difíceis. Forças em tempos difíceis. Quem aqui nunca passou? Tá melhor, gente? Tava alto? Me avisa, gente, me avisa. Tá. Gente, eu não sei se vocês... Tá alto? Tá muito alto? Tá legal? Eu não sei se alguém já falou isso para vocês, mas pregar com vocês de máscara não é nada legal, né? Quem prega aqui sabe do que eu estou falando, porque a gente não sabe como é que a igreja está achando, né? O que a igreja está sentindo? Se a igreja está gostando, se a igreja não está gostando, se a igreja está feliz, se não está. Então, assim, você pode estar livre aqui na casa de Deus para falar um amém, para dar um glória, para dar um aleluia, tá bom? Você pode sorrir com os olhos, tá? Mas pode falar amém, porque a gente vai sentir, tá bom? Junto à presença de Deus aqui nessa manhã. Força em tempos difíceis. Quem aqui nunca passou por tempos difíceis, né? Nós estamos passando por tempos difíceis, sim ou não? A gente foi pego de surpresa com essa pandemia aí, todo mundo já está falando, né? Todo mundo já falou sobre isso. Mas ninguém esperava. Estava tudo bem em fevereiro do ano passado, quando, de repente, uma pandemia nos pegou de surpresa. Uma crise. Tempos difíceis. Os tempos difíceis, eles também variam de pessoa para pessoa, né? Muitas coisas podem ser difíceis. Existem pessoas que falam que casamento é difícil. Sim ou não? É difícil? Ser casado não é fácil, não. É desafiador mesmo, né? Mas ser solteiro também não é fácil, não. Também é difícil, né? A gente vê que a juventude, quando está solteiro, quer porque quer casar. Quando casa, meu Deus, se eu soubesse que era assim, não é? A gente fica assim, né? É difícil. As pessoas falam, nossa, Thalita, mas é tão difícil estudar, eu não gosto de estudar. Difícil. Porque a gente tem que demandar tempo, a gente demanda dinheiro, não é? Esforço, dedicação. Não é fácil estudar. Não é fácil. Mas não estudar é fácil? Não estudar também não é fácil. Tem as suas complicações. Se você não estuda, você também com certeza passa por situações difíceis. Sim ou não? Muitas pessoas falam, Thalita, eu não consigo ser fitness. Eu acho que isso aí é uma coisa que todos nós almejamos, né? Mas não é fácil ser fitness. Por quê? Porque eu tenho que fechar minha boca. Gente, eu acho que o apetite é a coisa mais difícil que a gente consegue dominar nessa vida. Eu creio muito que quem domina o apetite domina qualquer outra área na sua vida. Não é fácil ser fitness. Mas a obesidade também não é fácil, não. É fácil? Quem vive uma vida com problemas de saúde sabe o que eu estou dizendo. Também não é fácil. Também passa por tempos difíceis. E se relacionar? Se relacionar é fácil? Não. As pessoas falam, mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de me relacionar. Eu prefiro ficar aqui no meu canto, prefiro ficar aqui sozinha. Eu não gosto de me relacionar, porque se relacionar é desafiador, não é? Se relacionar com o nosso marido. Gente, eu não sabia que era difícil assim o casamento. Quando eu casei, eu falei, meu Deus. Mandei mensagem para minha mãe uma vez, eu falei, mãe, olha só, está acontecendo isso. Ela falou, Thalita, você sabe que você é uma pessoa difícil. Eu falei, gente, ninguém está comigo, estou sozinha nessa, vou ter que aturar. Ou eu aturo, ou eu surto, eu aturo mesmo, né? Não é fácil se relacionar. Se relacionar com o nosso cônjuge não é fácil. Se relacionar com os nossos filhos não é fácil. Se relacionar com os nossos amigos não é fácil. Se relacionar não é fácil. É difícil. Mas viver uma vida solitária é fácil? Não é fácil. Já dizia aquele poeta, né? É impossível ser feliz sozinho. A gente precisa se relacionar. A gente foi feito para se relacionar.
Mas olha, nessa vida, nós passaremos sim por momentos difíceis. Vários momentos difíceis. E Jesus mesmo já tinha nos alertado. Ele já havia nos alertado. Olha, lá em João, ele vai falar. O que ele fala? No mundo tereis aflições. Não seria fácil. Ele já tinha falado pra gente, olha, no mundo não vai ser fácil não. Vocês vão passar por momentos difíceis. Vocês vão passar por crises, inclusive existenciais. Sabe, crises internas, crises externas. Vocês vão passar por momentos difíceis. Vocês vão passar por aflições. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você acreditou na mentira da Xuxa que ela contou para você. Que tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Deixa eu te falar, ela mentiu. Nem tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Não vai, Thalita. Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos pedir força a Deus para passar por esses momentos difíceis com sabedoria. Amém? Eu não sei se você sabe, quando o exército está em guerra, eles têm uma tática. Eles capturam soldados rivais como prisioneiros. Você sabia disso? Ele leva cativo, né? O povo de Israel também passou por isso. Ficou cativo durante algumas vezes, na verdade, né? Foi cativo do Egito, foi cativo da Babilônia, eles foram cativos. E deixa eu te falar, Satanás, ele tem essa mesma tática. Quando a gente está passando por momentos de crise, por momentos difíceis, Satanás, ele quer também nos aprisionar. A intenção dele é nos manter presos. No fundo, ele não quer nem matar você, você sabia? No fundo, ele não quer matar você. Ele só quer nos manter imóveis em nós mesmos. Ele só quer que a gente fique parado. Ele só quer que a gente fique longe, que a gente fique bem distante da luz da palavra de Deus. Por quê? Porque a luz da palavra de Deus é que nos liberta. A palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é por isso que a gente precisa ficar perto da palavra de Deus. Quanto mais perto, melhor. Para que a gente possa passar por esses momentos de crise, para que a gente possa passar por esses momentos de dificuldade com a luz do Espírito Santo, com a luz da verdade, com a luz da verdade de Deus. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que passaram por momentos difíceis, muitos momentos difíceis. Algumas pessoas se entregaram, né? E se afastaram da palavra de Deus. E por isso foram derrotadas. Mas muitas pessoas também escolheram estar perto da palavra de Deus, perto da luz do Espírito Santo. E por isso receberam alívio, receberam conforto, receberam luz de Deus em momentos difíceis. Isaías foi um homem assim. Isaías escolheu ficar perto da palavra de Deus. E por isso ele recebeu muitos favores de Deus. Você sabia? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia nesse momento em Isaías capítulo 6. Isaías foi um homem que em tempos difíceis, ele escolheu ficar perto da palavra de Deus. Bíblia aberta, amém ou misericórdia? Amém? Isaías 6, a partir do capítulo 1. Vamos orar mais uma vez? Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui porque nós te desejamos. Nós queremos ouvir a Tua voz. Então, por favor, ó Deus, fala conosco. Que o Senhor possa reduzir o nosso orgulho a pó, que o Senhor possa reduzir a nossa vaidade a pó, que nós possamos abrir os nossos corações à luz da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui hoje transformados. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar comigo Isaías no capítulo 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei, mas você pode falar alto, por favor? No ano da morte do rei, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com duas cobria.
e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de... Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nossa, gente, que visão, né? Você gostaria de ter passado por essa experiência? Gostaria? Gente, eu gostaria muito de ter estado no lugar de Isaías, para ter visto, para ter tido essa oportunidade de ver o Senhor sobre um alto e sublime trono, ver a presença de Deus, sentir a glória de Deus. Que experiência! Isaías recebeu uma visão, a Bíblia fala, no ano da morte do rei Uzias. Você sabe quem foi Uzias? Uzias foi um rei de Judá. A Bíblia fala que Uzias foi um bom rei. E ele governou sobre Judá por 52 anos. Muito tempo, né? Às vezes a gente fica com os governantes aí governando a gente por um tempinho, a gente já fala: gente, tem que tirar, tem que trocar. 52 anos. Mas a Bíblia não fala mal assim de Uzias. Ele até que foi um bom rei. Ele manteve, assim, sabe, a adoração ao Deus verdadeiro, mesmo a despeito dos pecados do povo, né? Dos problemas do povo. Ele foi um bom rei. E ele também foi o líder, assim, quem liderava a resistência contra o reino assírio, que era liderado por Tiglat-Pileser. Não sei se vocês estudaram umas lições anteriores que a gente estudou sobre... lembra disso? Que a gente estudou sobre Tiglat-Pileser? Terceiro? Então, ele era um rei da Síria, ele era o líder do exército assírio, e ele tinha um objetivo: ele queria dominar todas as terras. Mas Uzias, sob o comando de Deus também, né? Ele era resistente, e o povo de Judá lutava, e ele ainda não tinha resistido, não tinha ganhado, né? Tiglat-Pileser não tinha obtido êxito sobre Judá. Só que agora Uzias havia morrido. E o povo estava em um momento de crise. O povo estava passando por um momento difícil. Porque e agora o nosso líder morreu? O que a gente vai fazer? Gente, a gente vai morrer. O povo de Judá estava assim, apreensivo, né? Porque não era um povo tão grande assim. E Tiglat-Pileser ele era poderoso. E eles ficaram assim, aterrorizados, ansiosos. Eles ficaram assim, sabe, sem saber como agirem nesse momento de crise. E foi nesse momento que Deus chamou Isaías e deu uma visão toda especial para ele. O comentário bíblico vai falar, e a irmã também, a Ellen White, vai falar que Isaías recebeu essa visão no templo. Isaías também estava aflito. Ele também estava sem saber, assim, sabe como agir. Haviam perdido um líder. Mas nesse momento de crise e desespero, nesse momento difícil, Isaías teve uma visão. E nós vamos estudar aqui algumas coisas que Isaías, da sua visão, que podem servir de muitas lições para nós hoje. Primeiro ponto, nós precisamos ver o que Isaías viu. Fala comigo, ver o que Isaías viu. Você pode falar sem parecer que você está morto? Fala assim, nós precisamos ver o que Isaías viu. Agora sim, Isaías viu a posição de Deus. Lá no verso 1, vai falar assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Fala comigo, veja a posição de Deus. Fala comigo, veja a posição de Deus. Isaías enxergou, no momento de crise, no momento difícil, a posição de Deus. E qual é a posição de Deus que fala a Bíblia?
num alto, num sublime trono. Nada muda a posição de Deus, você entende? Às vezes nós estamos passando por crise, às vezes a gente está passando por momentos de dificuldade, às vezes a gente está passando por tribulações, mas deixa eu te falar, nós precisamos nesse momento ver o que Isaías viu, a posição de Deus. Nada muda a posição de Deus. Deus permanece no seu trono, alto, sublime e exaltado. Deus é santo. Nós precisamos ver a posição de Deus. Quando nós estivermos passando por dificuldades, nós precisamos... Eu gosto do salmista quando ele fala, eleva os meus olhos ao monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Em momentos difíceis, nós precisamos elevar os nossos olhos. Olhar para cima. Olhar para o monte. Nós precisamos, como Isaías, enxergar a posição de Deus. Você já reparou que em momentos difíceis, em momentos de crise, a gente fica meio ansioso e a gente não se dá conta para onde a gente olha? Em momentos de crise, a gente não sabe muito aonde pedir informação e, às vezes, nesse momento, muitas pessoas aparecem como conselheiros. Vocês já viram? Os conselheiros das pessoas, quando a gente está em crise, aparece um monte de gente para dar pitaco na nossa vida, né? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vê alguém passando por dificuldade, ore por essa pessoa. Para de querer ficar resolvendo o problema dos outros. Sabe por quê? Porque na tua vida tem muito problema para você resolver. Sim ou não? É por isso que Deus deu uma vida para cada um, gente. Entendeu? Para que cada um pudesse cuidar da sua vida. A gente ajuda da maneira que a gente pode. A gente ora. Agora, quando a gente quer ficar dando um monte de pitaco. Ah, mas você tem que fazer isso. Mas você viu o que fulano fez? Para com isso. É por isso que Deus deu essa vida aí para você. Para que você pudesse cuidar da sua vida. Em momentos de crise, ore pelo seu irmão. Olhe para a sua casa. Veja quais são os problemas que você precisa resolver dentro da sua casa. Porque dentro da nossa casa, a gente já tem tanto problema, né? Sim ou não? Nós temos muito problema para a gente resolver dentro da nossa casa. Então, assim, tá vendo o problema do irmão? Fica quietinho, ora por ele. Ora por ele. Se Deus tocar no seu coração, chama ele e ora junto com ele. Mas primeiro ora sozinha por ele. Antes de você falar qualquer coisa, pensa, não, tem que cuidar dos meus problemas. Eu tenho que cuidar da minha vida. Fala comigo, cuidar da minha vida. Isso, cuida da sua vida. Em meio a tempos difíceis, Isaías teve um favor de Deus. No momento de incertezas, ele viu o trono alto de Deus. Isaías viu a posição de Deus. E ele viu que um rei poderia ter morrido, mas Deus ainda estava no seu trono. Um líder bom havia morrido, mas Deus ainda estava. Os momentos difíceis, eles também servem para nos redirecionar. Porque como a gente fica perdido, né? Eles servem para nos redirecionar. Nesse momento é bom a gente parar, pensar, né? E ver o que a gente pode fazer. Nos momentos difíceis, é um ótimo momento para que a gente possa redirecionar o nosso olhar. Olha para mim. Para que a gente possa redirecionar o nosso propósito, para que a gente possa redirecionar a nossa vida. Os momentos difíceis servem para que a gente possa redirecionar a nossa história. É uma ótima oportunidade para a gente fazer o que Isaías viu. Olhar para o alto, olhar para o monte, olhar para o alto. Porque a vida, gente, ela vai nos mostrar os buracos mesmo, sabe? Vai nos mostrar as derrotas. Mas quando a gente olha para o alto, a gente olha para quem pode responder os nossos problemas, para quem pode dar resposta para as coisas que a gente precisa. Na morte de Uzias, Deus começa a redirecionar os olhos de Isaías para o líder que realmente era capaz de liderar, Deus. Amém? Em momentos difíceis, nós também temos duas opções. Ou a gente escolhe ser derrotado, ou a gente escolhe passar por esses momentos sendo equipados. Né? A gente pode, sim, olhar para um momento de crise, para um momento de dificuldade, como um momento de experiência, uma oportunidade para que a gente possa sair vitorioso, sim. A gente não precisa se entregar, a gente não precisa se jogar no chão. Isaías escolheu a segunda opção.
E para onde nós vamos? A gente acabou de ver. A gente vai olhar a posição de Deus. Fala comigo. Posição de Deus. Não esqueça disso. Em momentos difíceis, olhe para o alto e enxergue a posição de Deus. Mas não somente, não apenas a posição de Deus. Em momentos difíceis, nós também precisamos lembrar dos atributos de Deus. Fala comigo, atributos de Deus. Sim, Isaías enxergou isso. Vamos ler aqui, no verso 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2... E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha para mim, no momento de dificuldade, no momento de crise, num problema de tribulação, você precisa enxergar os atributos de Deus. Quem é Deus na sua vida? Quem foi Deus até aqui para você? É uma ótima oportunidade para a gente lembrar quem é Deus. As qualidades de Deus. Deus é santo. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, Ele é amigo, Ele é abrigo. Qual que é a melhor maneira da gente enxergar os atributos de Deus? Olhando para a nossa vida, olhando para o passado e vendo o que Deus fez por nós até aqui. E entender que Deus trabalha para nos abençoar. Você entende? Deus é bom. Deus é bom. Os anjos, eles ficam impressionados, sabe? O comentário bíblico adventista, ele vai falar que os anjos ficam impressionados de clamar santo, porque a santidade de Deus é o maior atributo do caráter de Deus. Deus é santo. Deus é santo. Deus é justo. Deus é bom. Você consegue olhar para a sua vida e ver a quantidade de coisas que Deus já fez por você até aqui? Não seja ingrato, querido. Às vezes a gente quer ficar se rebelando contra Deus, né? A gente fala, mas Deus, né? Também, né? Deus. Deus o quê? Você está vivo. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui hoje, sentado aí nessa cadeira, tendo a oportunidade de entrar em contato com Deus? Ontem nós perdemos o pastor Leís, o irmão aqui mencionou, um pastor jovem de 36 anos. Reconheça os atributos de Deus. Veja o que Isaías viu. Lembre da bondade de Deus na sua vida. Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Deus é bom, não só bom. Eu lembro de uma história que eu ouvi, verídica, de uma ovelha que foi procurar o pastor e falou assim, pastor, mas você já viu que os anjos, eles só clamam santo, 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 santo? Mas será que eles não enjoam de chamar Deus de santo? Em todo momento viver para chamar Deus de santo? Porque a gente, né, irmãos, quando a gente está cantando uma música aqui, tem uma música aqui de maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente cansa porque a gente é imperfeito, a gente é limitado, né? A gente, né, não tem nem vergonha de cantar uma música de 4 minutos chamando Deus de maravilhoso, porque Deus é maravilhoso. E aquele pastor olhou para aquele jovem e falou assim, não, eles não cansam, sabe por quê? Porque todas as vezes que os anjos olham para Deus de uma maneira ilimitada. Deus se mostra de uma maneira ilimitada. E cada vez que os anjos olham para Deus, eles conseguem enxergar um atributo de Deus. Então eles olham e falam, Deus é santo. E Deus mostra outra face, Deus é santo. E eles olham, Deus é justo, Deus é santo. Deus é maravilhoso, Deus é santo, santo, santo. Você consegue falar amém? Amém! Deus é santo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está sentado no trono do universo, governando a minha e a sua vida. Enxergue a posição de Deus, mas não somente isso. Enxergue os atributos de Deus na sua vida. Seja grato por quem Deus é. Deus é santo. Deus é o Todo-Poderoso. Ele ainda está no governo. Ele ainda está no comando. Ele ainda está no comando. Glória a Deus por isso. João 23, 13. Abra sua Bíblia. João 23.
João. Não, desculpa, gente. Jó 23, 13. Perdão. Jó 23, 13. E diz assim, você pode acompanhar comigo? Amém ou misericórdia? Misericórdia acabando em 3, 2. Jó, capítulo 23, no verso 13, ele diz assim: mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Glória a Deus, gente, por isso. Porque mesmo quando a gente passa por momentos de dificuldades, por momentos de tristezas, por momentos, sabe, de tribulação, de desânimo, Deus ainda está assentado no seu alto e sublime trono. Ele ainda governa a minha e a sua vida. Eu lembrei de uma outra historinha agora, de uma senhorinha que era cristã, ela estava passando por dificuldade, por muita necessidade. Aí ela ligou para uma rádio evangélica e aí ela falou: olha, eu estou passando por uma dificuldade. Se vocês souberem de algum emprego, alguma coisa, eu estou precisando mesmo, eu estou passando necessidade. E aí, quem é que estava escutando do outro lado? Um bruxo. Aí o bruxo olhou aquela senhorinha, ela falou: ela é crente? Então é agora que nós vamos pegar essa crente. E falou assim para os seus secretários: olha, nós vamos fazer uma feira, nós vamos fazer uma compra para essa mulher de tudo que tem de melhor. A gente vai no mercado, a gente vai comprar tudo para essa mulher. E quando chega lá, que ela perguntar: quem foi que trouxe? Vocês vão falar: foi Satanás. E assim fizeram. Os seus secretários procuraram as compras lá, fizeram as compras tal. E quando chegaram lá na senhorinha, nossa, mas você imagina a hora que a senhorinha viu aquele tanto de comida, porque vocês sabem, crente não bebe, mas o que come, não é? A hora que viu aquele tanto de comida, meu Deus, gente, muito obrigada, pode trazer um daqui para mim. E os secretários do bruxo ficaram assim: gente, mas essa mulher não vai perguntar quem foi que trouxe? E ela lá guardando as compras, guardando tudo dentro da casa dela, não sei o quê. E de repente, eles falaram assim: mas olha, você não vai perguntar quem é que trouxe para você? Não, meu filho, para que eu vou querer saber? Deus é tão poderoso que quando Ele quer, até o diabo obedece. Amém? Assim também é na nossa vida. Não existe diabo, não existe Satanás, não existe problema, não existe dificuldade. Deus é o Todo-Poderoso. Enxergue os atributos de Deus para a sua vida. Quando Ele quer, fala aqui, o que Deus deseja, o que Ele quer, isso fará. Em Jó 42, 2 fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mesmo quando a gente está em um momento de crise, em um momento de dificuldade, a gente não pode esquecer da bondade de Deus. A gente precisa se lembrar dos atributos de Deus. No nosso passado, a gente enxerga isso. Deus é muito bom. Deus é misericordioso. E mesmo quando a gente duvida disso, parece que Deus, Ele se mostra. Ele aparece para nós. Ele tem tanta misericórdia de nós, que mesmo quando a gente não quer, mesmo quando a gente não reconhece a bondade de Deus, Ele aparece. Nós temos na Bíblia a história de Abraão, né? Deus tinha falado para Abraão: Abraão, você vai ser pai. E aí, quando Abraão tinha ali, por volta de seus 80 anos, viu que o filho não apareceu, o que ele fez? Tratou de dar o seu jeitinho, né? Deu o seu jeitinho, arrumou um filho. Deus ficou um tempo sem falar com Abraão, você sabia? Deus ficou um tempo sem falar com Abraão. Falou: ué, tu não quer resolver teus problemas? Resolve teus problemas então, porque eu falei que tu ia ser pai. Eu não te enviei filho. Acho que a mulher de Abraão naquele momento deveria estar endemoniada, né, gente? Porque oferecer um marido assim, né? Só pode. Tudo bem que tem marido, tem mulher que vai, fala, pega a mala, leva com tudo, que vai ter que levar tudo. Não é? Mas Deus ficou um tempo sem falar com Abraão. E depois de um tempo, Deus aparece, dá para Abraão o filho da promessa. Sara poderia ter filho, gente? Não! Era velha! Gente, velho não pode
uma gripe. Que dirá ter um filho? Mas Deus é misericordioso. Deus é poderoso. Deus é bom. Deus tinha prometido, olha, você vai ser pai. E com 100 anos, Isaac nasce. E Deus se apresenta para Abraão como Deus Todo-Poderoso. Eu te prometi, eu estou cumprindo. Ninguém mandou você querer resolver os seus problemas com as suas forças, né? Para mim não era problema. Mas Deus se apresenta a Abraão como Iavé. O povo de Israel estava num momento bem terrível também na época de Elias, né? Se afastando de Deus, não estavam querendo nada, já tinham se corrompido com outros ídolos, né? Com Baal. O povo tinha duvidado, tinha esquecido da bondade de Deus na vida deles. Mas Deus chama Elias, para Elias dar um recado lá para Acabe. Elias fala o que ele tem que falar, enfim, você conhece a história. E no final, Elias faz uma oração a Deus, Senhor, a gente não merece mesmo. A gente está longe aqui do Senhor. Todo mundo morreu, ninguém ficou. Mas, Senhor, tem 450 homens aqui de Baal. Será que o Senhor pode mostrar a sua bondade? Será que o Senhor pode, por favor, fazer descer fogo do céu? Na mesma hora, a palavra de Deus fala, Deus se revelou como Iavé, o Deus Todo-Poderoso. E aí o fogo veio, filho, lambeu tudo. Que Deus é bom. Mesmo quando a gente esquece dos atributos dele, ele continua sendo. Então, primeiro passo, enxergue a posição de Deus. Segundo passo, lembre-se dos atributos de Deus. Lembre-se dos atributos de Deus. Mas não só isso, você também precisa fazer o que Isaías fez. Acompanhe comigo no verso 5 do capítulo 6 de Isaías. Verso 6, no capítulo 6, o verso 5 de Isaías, que fala o seguinte: Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Desculpa, irmãos. Santo. Ah, tá. Verso 4, por favor. Tá? Verso 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. O que é fumaça aqui? O que é fumaça aqui? A fumaça representava a presença de Deus. Então Isaías olhou a posição de Deus. Isaías lembrou dos atributos de Deus. Ele viu os anjos clamando, Deus santo, santo. E agora Isaías sentiu a presença de Deus. Fala comigo, sentiu. Nós precisamos fazer como Isaías. Nós precisamos sentir a presença de Deus em momentos difíceis, em momentos de crise. Na nossa família, às vezes, está baleada. Eu não sei qual foi o Uzias que morreu, não sei qual foi o Uzias que foi embora, sabe? Naquele momento ali, Isaías reconheceu, um líder bom poderia ter morrido, um líder bom poderia ter ido embora, mas a presença de Deus nunca o havia abandonado. E a palavra de Deus fala que não foi pouca, não. A palavra de Deus fala que a casa se encheu de fumaça. A sua vida está cheia da presença de Deus. Deus está com você no seu trabalho. Deus está com você no seu estudo. Deus está com você quando você estava até fazendo coisa errada. Você sabia? Deus está com você. A sua vida é cheia da presença de Deus. Sinta o que Isaías sentiu. Mas nos momentos de dificuldade parece que a gente esquece, né? A gente não quer sentir a presença de Deus. Pare e sinta o que Isaías sentiu. Sinta a presença de Deus. Sinta a fumaça de Deus na sua vida. Não foi pouca fumaça. O templo estava cheio de fumaça. Naquele momento, Isaías reconheceu. Eu não sei, querido, qual foi o Uzias que foi embora da sua vida. Eu não sei qual é o problema, a dificuldade que tem atormentado a sua vida. Qualquer coisa pode faltar, menos a presença de Deus.
Reconheça a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Isaías, naquele momento, sentiu. Você imagina, gente, o poder. A Bíblia fala que em outros momentos na Bíblia, Deus se mostrou através da fumaça. Lá em Êxodo 19, 18, abra sua Bíblia comigo. Não precisa não, deixa que eu leio aqui. Êxodo 19, 18, a palavra de Deus fala assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Quem sentiu isso? Quem sentiu isso aqui que eu acabei de ler? Moisés. O povo não teve essa oportunidade, o povo teve a oportunidade de ver de longe, né? Mas sentir a presença de Deus, queridos, que poder, que experiência. Afastar um pouquinho? Que experiência. Sentir a presença de Deus. Deus ter esse favor, Deus dar essa moral, sabe? Como eu queria ter sentido, como eu queria, gente. Sabe, ver aquela fumaça e falar, meu Deus, desculpa. A sua vida está cheia da presença de Deus. Sinta o que Isaías sentiu. Sinta a presença de Deus, porque Deus, Ele não abandona você. Hebreus 13:5 diz, de maneira nenhuma te abandonarei. Ele está com você. Sabe, nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza, você precisa sentir isso. Nunca, jamais te abandonarei. Isso aqui é uma redundância, gente. É Deus falando para você, nunca te abandonarei, jamais te abandonarei. Eu não vou te abandonar nunca na minha vida. Sinta o que Isaías sentiu. Sinta a presença de Deus. Em tempos difíceis, Satanás tenta implantar o sentimento de orfandade na gente. Você já reparou isso? Que às vezes quando a gente está com momentos difíceis, parece que Deus não está ouvindo. A gente ora, parece que nada acontece. Mas Satanás não sabe de nada, não. Para de acreditar nas mentiras que Satanás fica te contando. A gente prefere acreditar na mentira que o diabo conta pra gente do que a promessa que Deus deixa pra gente. Não é? Nunca te abandonarei, jamais te abandonarei. Jamais, Mateus 28:20 diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E na Bíblia, muitas pessoas não foram livradas dos seus tempos difíceis, sabe? Mas no momento difícil, Deus deu a sua presença. Deus se apresentou e Deus honrou os seus filhos. Mesmo no momento difícil. A gente vê, por exemplo, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Passaram por momentos difíceis? Gente, estava no fogo, estava na fornalha. Quando Nabucodonosor olhou, o que ele viu? Gente, mas a gente não jogou 3 homens lá dentro? Quem é que estava lá? Deus, o Todo-Poderoso. Deus está com você. Não duvide disso. Sinta a presença de Deus. Sinta o que Isaías sentiu. Sinta a presença de Deus. O que dizer de Jó também, né? Perdeu tudo. Mas por causa da presença de Deus, ele foi restituído. Ele sentiu em todo momento a presença de Deus. Então, vamos relembrar? Primeiro ponto. O que você precisa enxergar? A posição de Deus. Em segundo lugar, você precisa lembrar 2 atributos de Deus. Em terceiro, você precisa sentir o que Isaías sentiu. O que Isaías sentiu? A presença de Deus. Agora, você precisa, em quarto lugar e último, você precisa reconhecer o que Isaías reconheceu. Agora sim, o verso 5. Acompanhe comigo. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías reconheceu humildemente a sua posição diante de Deus. Ele percebeu a sua própria posição. Sabe, querido, quando a gente está diante da presença de Deus,
Quando Deus lança a luz assim, sabe, diante de nós, nós precisamos enxergar a nossa condição. Nós precisamos enxergar a nossa realidade, a nossa condição. E Isaías reconheceu humildemente isso. Quando Deus se mostrou, ele falou: Senhor, ai de mim, sou impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, Senhor, eu não mereço. Talvez tivesse sido eu ou você, a gente teria olhado e falado: Senhor, ai do meu irmão fofoqueiro, ai do meu vizinho adúltero. Queridos, quando a gente está diante da presença de Deus, o que Deus nos revela são os nossos pecados. São os meus pecados. Eu preciso de Deus. Você precisa sentir o que Isaías sentiu. Você precisa reconhecer a sua condição diante de Deus. Ai de mim. Ai de mim. Não é ai do meu irmão, não. A gente tem isso, né? Tem uma pregação legal na igreja. A gente fala: Senhor, se fulano tivesse aqui, meu Deus. Fulano estava precisando dessa mensagem, meu pai. Não é fulano que está precisando da mensagem, não. É você que está precisando da mensagem. Ai de mim. Isaías reconheceu isso. Quando Deus mostra a presença dele, é impossível que a gente não se constranja, sabe? Se você tem visto os pecados do seu irmão, deixa eu te falar, não é a luz de Deus que está aí na sua vida, não. Cuidado. O que você tem visto na vida do seu irmão? O que você tem visto na sua vida? Porque se na sua vida você só vê coisa boa e na vida do seu irmão só vê coisa ruim, cuidado. Não é a luz de Deus que está aí, não, iluminando, não. Olhe para a sua vida. Reconheça o que Isaías reconheceu. Ai de mim. Não mereço, Senhor. Sou eu que preciso do Senhor. Não é o meu irmão, não. Se ele precisa, problema. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser transformada. Eu preciso ser renovada. Eu preciso trabalhar na casa de Deus. Eu preciso me envolver na missão. Senhor, eu preciso do Senhor.